Fala pessoal, tudo bem? Um ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, depende do horário que vocês estiverem assistindo aqui conosco, mas bem-vindos a mais um vídeo do Faróis da Restauração. Eu sou o Bruno Tondin e estou aqui com meu amigo. José Martinez. Muito prazer, galera. Muito obrigado, Bruno, por me convidar a poder analisar uma mensagem do Evangelho e compartilhar com as outras pessoas esses aprendizados. Estou muito feliz e animado para compartilhar nossos sentimentos, as palavras dos profetas. Legal, muito obrigado por estar aqui hoje. E hoje, pessoal, nós vamos falar de mais um discurso da Conferência Geral, que é esse evento muito especial dos líderes da igreja, onde eles compartilham mensagens de fé e de esperança, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. E hoje o discurso, né, que nós vamos comentar, ele se chama Faça Sua Parte de Todo o Coração, do Elder Uchtdorf. E é um discurso muito especial, onde ele fala sobre algumas coisas muito importantes, especialmente sobre os dons. E eu gostaria de ler uma parte que me chamou muita atenção desse discurso e que me tocou muito, onde ele fala um pouco sobre os diversos dons que nós temos, mas ele fala uma coisa muito legal que é sobre que não adianta só os dons estarem disponíveis, mas se nós não buscarmos, nós não vamos obtê-los, né? E ele fala de um dom muito especial que é o da fé em Jesus Cristo. E ele diz assim: a fé em Jesus Cristo é um dom, mas recebê-la é uma escolha consciente que requer um comprometimento de todo o nosso poder, mente e força. É uma prática diária, a cada hora. Exige aprendizado constante e comprometimento determinado. Nossa fé, que é nossa lealdade ao Salvador, torna-se mais forte à medida que é testada pela oposição que enfrentamos aqui na mortalidade. Ela perdura porque continuamos a nutri-la, porque a colocamos em prática ativamente e nunca desistimos. E depois ele complementa: Deus nos dá dons de conhecimento, de habilidade, de oportunidade, e Ele quer que os usemos e os desenvolvamos para que nos abençoe e abençoem os outros filhos seus. Isso não vai acontecer se colocarmos esses dons no alto de uma prateleira, como um troféu que admiramos de vez em quando. Nossos dons só são ampliados e multiplicados quando os usamos. Então eu gostei muito dessa parte porque o Elder Uchtdorf ele deixa muito claro aqui que o Senhor, nosso Pai Celestial, ele nos oferece muitos dons aqui na Terra. Assim como dons, por exemplo, de aprender um idioma, de praticar um esporte e ser muito bom nesse esporte, ou de adquirir conhecimento facilmente, né? E aí o conhecimento ele é diverso, né? Pode ser, por exemplo, saber cozinhar muito bem, saber falar muito bem, enfim, diversos dons que hoje nós temos ao nosso acesso. Mas aqui o Adler-Richdorf ele deixa muito claro que se nós vamos só desenvolver e realmente poder adquirir esses dons, se nós colocarmos em prática cada um deles. E muitas vezes nós sentimos medo, né? Nós pensamos assim, poxa, mas será que eu tenho dom? Né? Será que eu tenho algum tipo de habilidade, né? Será que eu tenho alguma coisa que me faz diferente, que me faz especial? Às vezes a gente olha pessoas que têm um dom de cantar, por exemplo, né, ou de tocar um instrumento. São pessoas que a gente vê ali em shows de talentos, né, ou mais em evidência em alguma coisa. E aí nós podemos pensar que, poxa, eu não tenho dom nenhum, né, porque eu não tenho um dom que eu posso ir lá e, por exemplo, apresentar num palco. Mas uma coisa que eu penso muito e que o Adler Rudolph ele deixa muito claro no discurso é que os principais dons e os dons mais especiais muitas vezes são aqueles que nós não conseguimos ou nunca vamos colocar num palco, por exemplo, para fazer uma apresentação. Um exemplo que ele dá, por exemplo, é o dom do serviço, né? Muitas pessoas têm esse dom de servir e servir com um coração tão sincero e tão verdadeiro que elas conseguem mudar a vida das pessoas através disso. Ou, por exemplo, o dom de você se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor e de você ser capaz de ir lá e tentar realmente mudar o que aquela pessoa está sentindo, né? Para que ela possa se sentir mais feliz, mais alegre.
ou como outros diversos dons. Às vezes a gente tem o dom de ouvir, né? Às vezes as pessoas elas só precisam ser ouvidas e você tem essa capacidade de ouvir e depois até de aconselhar e de orientar, né? E o que eu acho mais importante é que, à medida que realmente nós vamos nos conhecendo, né, e vamos praticando esses pequenos dons, né, que nós vamos ali enxergando, poxa, eu acho que eu sou bom nisso, né? Eu acho que eu faço isso bem. Nós vamos nos desenvolvendo cada vez mais. E entra exatamente o que o Adorei Shudoff disse, né? Que quando nós E, abençoamos as outras pessoas e abençoamos nós mesmos através desses dons, é aí que eles começam a crescer cada vez mais, né? Então, realmente, hoje, eu queria prestar meu testemunho sobre isso. Que se você acha que você não tem nenhum dom, se você acha que você não é especial para Deus, eu queria dizer que você é sim especial para Deus. E gostaria de dizer sim que você tem um dom. Muitas vezes nós precisamos só descobrir. E nós vamos descobrir como? Praticando. Praticando, praticando e praticando. É uma disciplina, né? Por exemplo, se nós aprendemos a tocar um instrumento, aprendemos a falar um idioma, se nós não continuamos ali na prática, na prática, na prática, aquilo que a gente se esforçou tanto para conseguir, a gente acaba perdendo. E os dons são assim. Cada vez mais que a gente pratica, cada vez mais que a gente vai lá e faz acontecer, cada vez mais a gente vai se tornando melhor naquilo. Mas se a gente deixa de praticar, assim como a fé, sem obras, é morta, né? Então que possamos realmente praticar mais a fé e os nossos dons a cada dia, para que eles não possam morrer. E José, o que que você acha disso? caramba, bem interessante, Bruno, porque às vezes a gente pensa, caramba, eu não tenho nenhum dom, eu talvez vou demorar muito em adquirir alguma habilidade, né? Mas ao ler esse discurso e ao escutar os seus comentários, aprendi que cada um de nós tem um dom e um talento para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas através das habilidades e dons que a gente tem. E muitos desses dons e talentos, às vezes, não são mostrados em um palco, mas são mostrados através do serviço ao próximo. E eu gostei muito de lembrar que a fé em Jesus Cristo, acreditar nele, é um dom também. E é algo que a gente também precisa desenvolver. Saber de que Deus e Jesus Cristo, eles cuidam de nós. Eles desejam que nós possamos desenvolver novas habilidades para, seja para ter algum trabalho, seja para poder ajudar em casa, a nossa família, para ajudar outras pessoas, para ajudar a nossos amigos, e isso é algo muito especial. Uma parte que eu gostei também, e que você também comentou, é sobre alguns dons que não são tão visíveis, assim, tipo, essa pessoa é muito boa jogando bola, ou é muito boa fazendo, cantando, ou algo assim, né? Então, a parte que eu gostei fala o seguinte: reflitam se vocês foram abençoados com um ou mais destes dons, né? Então, vou mencionar alguns deles. Diz demonstrar compaixão, notar pessoas que passam desapercebidas, encontrar motivos para ser alegre. Então, essa é uma das coisas que, caramba, a gente tem que encontrar motivos para se motivar, né? Para ficar animado com um mundo tão conturbado e estressante hoje em dia, é algo necessário. Tem outro dos dons que mencionam aqui, que é ser um pacificador. E muitas vezes, às vezes, a gente precisa pensar mais de duas vezes, não levar as coisas tão a sério. E às vezes evitar uma briga já é um dom de Deus. Já é, caramba, essa pessoa tem um autocontrole muito bom. E isso pode evitar conflitos, né? E é a forma como Jesus Cristo fez. Ele muitas vezes evitou um conflito que é a forma correta, é desnecessário a gente vir e entrar a levar uma diferença de opiniões a um ponto tal que leva à violência, né? Então, isso é algo bem interessante. Fazer elogios sinceros, perdoar,
arrepender-se, perseverar, explicar as coisas de maneira simples, conectar-se com as crianças, apoiar os líderes da igreja e ajudar as pessoas a se sentirem incluídas. Isso também é um dom, poder incluir a outra pessoa, seja na igreja, seja na escola, seja na comunidade. É algo muito bom, fazer com que as pessoas que estão se adaptando possam realmente se sentirem incluídas, pertencer a algum lugar. E muitas vezes nos sentimos sozinhos, né? Os jovens que estão dentro da escola sempre tentam encontrar um grupo, né? Eu lembro que quando eu estava na escola eu procurava achar as pessoas que tivessem os mesmos interesses que eu, as mesmas coisas que a gente gosta, me sentir incluído, né? E era bem engraçado, porque dentro do ensino médio tinha muitos grupinhos, né? O grupinho que gosta de tal e tal coisa, eles somente falam entre eles sobre isso. O grupinho que somente faz piada, o grupinho que não dá muita atenção nas coisas. Então era bem engraçado. E algo que a gente pode fazer é tentar incluir alguém dentro do nosso grupo. E essa pessoa realmente vai agradecer, e pode ser que futuramente vocês virem amigos e vocês tenham realmente pessoas com quem se conectar. E o networking é algo fundamental nos dias de hoje. Além de que podemos conhecer mais pessoas e crescer juntos no Evangelho. Isso é algo muito bom. E tem também outra parte que continua falando aqui, diz, vocês talvez não vejam esses estão sendo apresentados no show de talentos da Ala, que a gente estava comentando. E diz, lembre-se que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Então, imaginem que vocês estão se esforçando por desenvolver o dom de incluírem outras pessoas. E pode ter uma mudança significativa para aquela outra pessoa se sentir incluído por vocês estarem tentando desenvolver esse dom. Então, o convite que eu poderia fazer no dia de hoje é analisar e refletir quais desses dons eu poderia começar a trabalhar durante essa semana, durante esse ano, e começar a trabalhar baseado nisso, né? Porque o presidente Dieter Hofer também ensina que cada habilidade ela pode ser desenvolvida se a gente conseguir trabalhar com o tempo nela, com o tempo a gente consegue desenvolver cada uma das coisas. Então, eu penso que Deus deseja que nós tenhamos talentos e dons. Alguns nascem naturalmente com a gente, outros a gente precisa trabalhar um pouquinho mais até ser desenvolvidos, né? E penso que a essência do discurso é lembrar que dentro do discipulado tem vários dons, visíveis e não visíveis. A gente precisa procurá-los para abençoar a vida das outras pessoas e que nós somos abençoados pelos dons de outras pessoas também. Então, é bom lembrar as outras pessoas que têm dons também, que nos ajudam e às vezes elas não sabem. Então, esses são os pontos que eu mais gostei do discurso e os convites que eu posso tirar e os princípios que poderia aplicar durante essa semana. Lembrar que eu tenho dons importantes, lembrar as outras pessoas que eles têm dons importantes, que nós podemos fazer uma meta de desenvolver algum dom que a gente queira. Mesmo que talvez não seja visível, ele é importante para as outras pessoas e ajuda a que juntos possamos crescer dentro do caminho do convênio. Que legal, José. Nossa, muito. E isso é muito interessante que você comentou, e eu penso de uma forma super parecida com a sua, e me faz muito lembrar que um dom, ele é um presente de Deus, né? Ele é uma habilidade, é uma característica que o Senhor, ele nos abençoa aqui na Terra, e eu vejo isso como um presente. Né? E esses exemplos de dons que você trouxe, né, que o Adair Schudoff ele traz no discurso dele, é muito interessante que são dons muitas vezes que não são valorizados, né? Mas são dons tão importantes no dia a dia, né, que muitas vezes as pessoas elas esquecem, né, pela correria ali, às vezes
elogiar, de agradecer, de deixar uma palavra, né? Muitas vezes a gente está tão corrido ali no dia a dia que a gente esquece esses pequenos dons que, para mim, eles são os mais importantes, porque são eles que vão fazer a real diferença na vida de uma pessoa. E para encerrar, né, eu gostei muito de uma parte que o Elder Schuroff ele também fala assim: vocês são abençoados seres de luz, filhos espirituais de um Deus infinito, e carregam dentro de si um potencial que vai além do que podem imaginar. Então essa parte para mim me ajuda muito pessoalmente falando, né? Porque muitas vezes até psicologicamente, mentalmente, nós sempre nos colocamos para baixo, né? Como se nós nunca tivéssemos a altura das pessoas, por exemplo, que tiveram a capacidade de desenvolver esses dons, né? Ou que já nasceram com esses dons naturalmente. Mas aqui o Elder Schudoff, como um apóstolo de Cristo, ele deixa muito claro isso, que nós somos filhos de Deus e de um Deus que é infinito. Isso quer dizer o quê? Que não tem limitação, que realmente nós podemos fazer qualquer coisa, porque nós temos um potencial que vai muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. E isso me ajuda muito, serve muito para mim, porque pessoalmente, muitas vezes a gente não acredita. A gente sempre pensa, ah, mas isso é muito difícil, ah, eu não vou conseguir, isso é impossível, eu não sou capaz, eu não tenho talento suficiente, eu não tenho inteligência suficiente, conhecimento suficiente. Mas aqui ele deixa muito claro, temos um potencial e que vai muito além do que aquilo que imaginamos que podemos ser. Então eu também, para encerrar, gostaria de deixar essa mensagem, né, e esse convite de esperança para nós e para vocês, de que vocês são filhos amados de Deus, que cada um de vocês tem um dom e que tem um potencial que muitas vezes vocês nem imaginam. Mas se vocês se esforçarem realmente para buscar, para reconhecer cada um desses dons e colocar em prática cada um deles, vocês vão ver que milagres vão ser realizados na vida de vocês e vocês vão descobrir muito mais dons do que vocês imaginam e muito mais capacidade do que vocês imaginam. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. Agradecemos muito por essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Falou! Valeu!